Uma ótima noite a todos vocês, sejam muito bem-vindos ao canal do Torcedor Corintiano. Meu nome é Luiz, estou aqui hoje para falar de 3 assuntos principais. Os próximos jogos do Corinthians, começando já pelo jogo de amanhã contra o Atlético Mineiro. Vamos falar sobre a fase do Corinthians, sobre a tabela, sobre o que pode acontecer nessa rodada e sobre muito pelo que o Corinthians chegou nesse momento. E falar sobre 2 atletas em específico. 2 atletas que chegaram ao Corinthians com certa perspectiva alta, certo otimismo, mas até agora não entregaram. Confiamos muito, mas até um determinado momento não tivemos ainda uma resposta à altura daquele investimento que foram feitos nesses atletas. Então eu peço para vocês virem com a gente, se inscreverem no canal, ativarem o sininho, deixarem nos comentários o que vocês esperam dessas próximas rodadas do Corinthians e depois comenta sobre esses 2 jogadores. Se eles estão frustrando vocês ou se vocês acham que adaptações requerem tempo e era normal, era de se esperar que isso acontecesse. Primeiro de tudo, para a gente começar o vídeo, o Corinthians. A situação que o Corinthians está hoje. O Corinthians hoje está a 3 pontos da zona do rebaixamento. E um dos problemas, além de tudo, de estar a 3 pontos da zona do rebaixamento, é que o Corinthians tem um número baixo de vitórias esse ano. Se vocês olharem a tabela, o Corinthians tem apenas 9 vitórias no campeonato. É muito baixo, é muito vergonhoso. E quando você compara com os times que estão logo à frente e logo atrás do Corinthians, o Corinthians tem menos vitórias do que todos esses clubes. E a vitória é o primeiro critério de desempate no Campeonato Brasileiro. O único time ali que tem menos vitórias, que tem o mesmo número de vitórias do que o Corinthians, é o Cruzeiro. Então, se nessa próxima rodada o Corinthians perde, o Cruzeiro ganha, até mesmo o Cruzeiro nos ultrapassa. Isso sem falar Santos, sem falar Bahia e sem falar o Vasco. Então, o Corinthians empatou tanto que mesmo com menos vitórias está na frente. Mas pode ser que lá no final do campeonato, essas vitórias que deixou pelo caminho possa fazer falta. Entende? Então, o Corinthians precisa de qualquer jeito, amanhã contra o Atlético Mineiro, vencer. Uma vitória de suma importância, pelos 3 pontos, que é o fundamental, mas para que, caso os outros times venham nesse mesmo embalo, a gente vá somando, além de pontos, vitórias também. É fundamental que o Corinthians vença os próximos jogos. O empate, ele vai sempre nos deixando naquele bololô, vai sempre nos deixando naquela zona do perigo, naquela zona da confusão. E a gente sabe que é uma derrapada para cair. Os times que estão abaixo de nós, eles estão fazendo de tudo para se salvar. Estão se matando, estão brigando, estão disputando. E o Corinthians às vezes falta um pouquinho. Quem sabe amanhã não vem uma vitória que nos dê uma tranquilidade maior. Aí falando de amanhã, a gente pode olhar pelo copo meio cheio e pelo copo meio vazio, né? Primeiro de tudo, vamos jogar em casa contra o Atlético Mineiro. Atlético Mineiro esse que a gente já enfrentou 3 vezes esse ano. 2 vezes pela Copa do Brasil e 1 vez pelo Campeonato Brasileiro. E por incrível que pareça, temos um retrospecto melhor enfrentando o Atlético esse ano. Eu digo por incrível que pareça porque o elenco do Atlético é muito melhor que o nosso. A gente ganhou no Brasileiro, ganhou na Copa do Brasil o jogo de volta aqui, o que talvez foi o melhor jogo do Corinthians do Vanderlei Luxemburgo, que teve aquele golaço do Calvo na linha de fundo, e perdemos o jogo de ida da Copa do Brasil lá. Mas contra o Atlético Mineiro, tanto no jogo do Brasileiro quanto na Copa do Brasil, fizemos 2 excelentes jogos, talvez os melhores jogos do Corinthians no ano. Pode não ser os 2 melhores, mas com certeza estão entre os 5 melhores do Corinthians esse ano. Então, é torcer para que o Atlético seja mesmo o nosso freguês e a gente consiga ganhar do Atlético de novo. É o que a gente pode acreditar na torcida e nessa freguesia que o Atlético, nessa tremida que o Atlético dá quando nos enfrenta na grande maioria das vezes. É o que eu tô me pegando. Porque se a gente olha pelo outro lado, vai na questão de quê? O Atlético briga na parte de cima da tabela, o Atlético está em 5º lugar, brigando por Libertadores e do jeito que tá lá em cima, chega a brigar até pelo título. Se você olhar o elenco do Atlético, tudo bem que não vai ter o Hulk contra a gente, mas tem o Paulinho que tá voando, tem o Arana que é muito bom, tem um meio de campo ajeitado, é um time muito bom, é um time muito forte. E se você colocar Corinthians contra Atlético,
é um jogo muito perigoso. Um jogo muito perigoso. E é um jogo que a gente pode facilmente tomar uma sapatada, como pode fazer um jogo que a gente não fez ainda e ganhar dos caras. É um jogo 8-80. Vai depender muito de quê? De qual time o Mano vai levar a campo. E aí a gente já fala da escalação de amanhã. Vou falar da minha escalação. O meu time ideal tem que ser Cássio, Bruno Mendes, Gil, Veríssimo. E na lateral esquerda eu vou falar pra vocês que eu tenho muitas dúvidas. Eu já tô começando a cogitar colocar o Caetano de lateral esquerdo. Mas eu, Luiz, iria de Bidu. Eu iria de Bidu. Eu acho que tanto o Fábio Santos quanto o Bidu comprometem, mas eu acho que o Bidu consegue apoiar mais. Então, eu colocaria o Bidu. Meio campo pra mim vem sendo uma incógnita, porque o primeiro volante pra mim, a gente não tem uma solução hoje. Porque o Fausto deixa muito a desejar, o Moscardo oscila entre jogos bons e jogos ruins, o Maicon tem melhorado, mas não me passa segurança, então eu tenho bastante dúvida nesse primeiro volante. Mas eu entraria com Moscardo, Maicon, talvez o Juliano, tá? Mas Juliano, e aí tem que ver o Renato. Renato que saiu no último jogo com ombro, uma lesão no ombro, treinou essa semana com uma proteção no ombro, então eu não sei se ele vai jogar. O Mano tem poupado mais o Renato do que os outros treinadores. Mas talvez colocaria o Renato. Aí não sei se vai ficar um meio campo muito lento para um time com o Atlético, que tem alguns jogadores de velocidade, mas acho que talvez é o que o Corinthians tem de melhor. E aí lá no ataque, cara, pra mim, Yuri e Wesley. Não vejo o Romero sendo útil, mas acredito que o Romero vai jogar, principalmente pelo Atlético ser um time melhor. Espero eu que esteja errado, mas acho que ele vai de Romero, acho que ele não vai de Rojas. Rojas não tem feito por merecer, tá sendo titular, então tanto o Rojas quanto o Romero para mim não devem jogar, mas acredito eu que desse time a diferença vai ser Bidu, deve jogar o Fábio Santos, e lá no ataque deve ser o Romero, companheiro do Yuri. Mas o meu time não iria nem com o Romero nem com o Fábio Santos, iria com o Bidu e com o Wesley pra gente ter uma válvula de escape no contra-ataque. E se a gente parar pra pensar, cara, essa semana ela tem tudo pra ser uma semana muito complicada, porque a gente enfrenta o Atlético Mineiro hoje e no domingo enfrenta o Grêmio lá em Porto Alegre. Grêmio que, se o Atlético tá brigando lá em cima, o Grêmio tá na frente do Atlético, brigando esse sim por título. O Grêmio tá em quarto, se eu não me engano, a 3 pontos do líder. Então, cara, enfrentar o Grêmio lá nunca é fácil. O time dos caras também é bom, a torcida dos caras pressionam, é um jogo sempre muito difícil. É um jogo que eu vou sempre esperar a vitória, mas se vier um empate contra o Grêmio, se a gente conseguir fazer 4 pontos nesses 2 próximos jogos, tá excelente. Que aí depois vem uma nova data FIFA, novo tempo pro Mano treinar esse time, para aí sim a gente enfrentar um Bahia, que hoje é um adversário direto dentro de casa, e aí é aquele típico jogo, tem que entrar para ganhar, tem que vencer o Bahia dentro de casa, ainda mais vindo de semana de data FIFA, semana de treinamento. Então são 3 jogos fundamentais pro Corinthians. Porque primeiro, são 3 jogos que podem literalmente nos tirar da briga pela zona do rebaixamento. É muito difícil do Corinthians ganhar 2 jogos desses, é muito difícil. O Corinthians no Brasileiro não conseguiu fazer 2 vitórias seguidas, mano. É um dado absurdo, mas o Corinthians não ganhou 2 jogos seguidos. Será que vai ganhar agora? Dificilmente. Mas se a gente colocar em perspectiva desses próximos 3 jogos, que o Corinthians faça 5 pontos, para mim já tá excelente. O que para mim seria ideal seria pelo menos 7, mas se fizer 5, para mim tá ótimo. Para mim, ganha do Atlético, ganha do Bahia, empata com o Grêmio. Resultado espetacular, nos livramos da zona do rebaixamento. Mas vamos ver como é que vai ser. E para terminar, cara, eu quero falar de 2 jogadores que chegaram com muita perspectiva de alavancar o time, de resolver problemas que a gente tem e que não entregaram. Fausto Vera e Matias Rojas. Os 2 têm particularidades que são... Os 2 vieram da Argentina. O Vera, uma promessa, chegou jovem, falava-se muito de um volante, jogava de cabeça alta, armava o jogo, distribuía o jogo ali como um primeiro volante, tinha capacidade de finalização, de chegar na área.
E o Fausto entregou muito pouco disso tudo que foi prometido. O pior, o Corinthians pagou um alto valor para o Argentino Júnior, está pagando até hoje, e meio que o Fausto não se comprovou. O Fausto, muito tem se falado que tem problemas pessoais, problemas psicológicos, que a cabeça dele não está 100% focada no Corinthians, mas parece para mim que pode ser que tenha isso, não estou dizendo que não tenha, mas tem algo a mais. Não sei se o Fausto, a troca constante de treinadores não favoreceu ao Fausto, porque na minha visão, ano passado, ele estava até jogando bem com o Vitor Pereira, mas esse ano o Fausto não teve uma regularidade mínima, sei lá, de 2, 3 jogos. Oscila muito, tem jogo que ele está completamente desligado da partida, sumido, perdido dentro da função que ele tem que exercer, não chega na área como tem que chegar, finaliza pouquíssimas vezes da entrada da área. Contra o Santos teve um chute perigoso, mas no restante ele é apático dentro dos jogos, tem deixado a desejar. É um investimento que ainda não se pagou mesmo. Não deu a segurança para o primeiro volante que o Corinthians tanto precisa e que faz anos que não encontra. O Fausto precisa entregar mais. E eu não sei se ele precisa ir para o banco, se ele precisa tomar uma chamada, se ele precisa realmente ser afastado para tratar desse problema psicológico que falam que ele tem, mas tem que ser solucionado esse problema, porque não dá para o Corinthians contar com um investimento tão alto para um primeiro volante, que é uma posição fundamental no meio-campo, e ele entregar tão pouco quanto o Fausto tem entregado. E o segundo cara que chegou há menos tempo, mas que também foi um investimento alto, Matias Rojas. Matias Rojas era o camisa 10 do Racing, que pode não ser uma seleção, mas era um bom time. No Racing ele fazia tudo, cara. Era o ponta direita, meio armador, jogava de ponta esquerda, finalizava de fora da área, era o cobrador de pênalti, cobrador de falta. Ele fazia o escambau dentro de campo. Chegou no Corinthians, o Rojas não faz nada, cara. E o que me parece é que, além de não fazer nada, ele não está incomodado de não estar jogando bem. Você vê o Rojas dentro de campo, ele não parece estar puto, não parece estar nervoso, não parece estar revoltado porque as coisas não estão dando certo, cara. Ele simplesmente parece acomodado com a situação. Parece que para ele tanto faz se ele vai fazer um gol, como tanto faz se ele vai passar uma partida, jogar 45 minutos, ir pro banco, depois pegar as coisas e ir para casa. Parece que para ele a vida vai seguir da mesma forma. E não é assim. Em nenhum clube é assim, e muito menos no Corinthians. A gente sempre bate na tecla de que se não está indo na técnica, tem que ir na raça. Mas com o Rojas não está indo nem na técnica, nem na raça. Você não vê o Rojas dando um carrinho, você não vê o Rojas chutando uma bola para lateral e gritando, você não vê o Rojas demonstrando sentimento, cara. E aí quando você não faz isso, resolva na técnica. Só que o Rojas não acerta um cruzamento, tem que bater 300 escanteios para acertar um, chute de fora da área, não leva perigo quase nenhum nos últimos jogos. E se a gente for ver, o Rojas fez aí, sei lá, 15, 20 partidas e jogou uma bem, que foi a primeira partida contra o América. Ele chega, mostra o cartão de visitas e depois acaba. Se o Fausto tinha dúvidas, se tem que ir para o banco, se tem que ser, sei lá, o que tem que fazer com o Fausto, o Rojas é certeza. Tem que ir para o banco. E na minha opinião, cara, tem que ser mais drástico. Rojas, você é melhor do que a grande maioria dos caras que estão aqui no banco, se não todos. Mas eu não vou contar com você enquanto você não demonstrar para mim que você quer estar dentro de campo. Ah, Luiz, isso é muito radical. Cara, ele precisa demonstrar um pouquinho mais. Deixa no banco. Coloca os moleques para jogar. Mostra para ele que é o seguinte, você é melhor que eles, mas eles querem jogar algo que você não quer. Sem esses dois caras, mano, que seriam importantíssimos pro Corinthians, o nosso time fica ainda mais defasado, porque escancara ainda mais as ausências que o Corinthians tem. Foram 2 reforços que chegaram aí no decorrer de 1 ano e meio, mais ou menos, e que não agregaram muito ao time. Pessoal, é isso. Espero que amanhã o Corinthians vença. Meu placar, 1-0, gol do Yuri Alberto, aquele resultado espetacular. E que com essa vitória a gente finalmente se livre mais ainda da zona do rebaixamento. Agradeço a todos vocês que chegaram até aqui. Um forte abraço e vai Corinthians!